Nós vamos falar, pessoal, de um assunto extremamente importante, que é o imperativo, né? O modo imperativo no alemão. Por que eu decidi começar por isso daqui, pessoal, nessa nossa série de aulas aqui, então, de esquenta para a nossa jornada? Porque não tem, pessoal, como a gente fazer uma prova do Goethe-Zertifikat B1 sem a gente conhecer o imperativo, né? A gente precisa entender as instruções que estão sendo passadas, a gente precisa poder aplicar o nosso imperativo, seja, por exemplo, numa questão de sprechen, ou seja, da nossa fala, seja numa questão de schreiben, ou seja, na nossa parte escrita, e principalmente porque eu preciso entender esses comandos que são passados como imperativo para eu poder entender questões de lesen e também, pessoal, áudios em que o imperativo vai ser utilizado. Então, extremamente importante, pessoal, não tem como fugir disso daqui, a gente não pode ir para uma prova sem saber o que é o imperativo. Então, seja muito bem-vindo, pega a sua pipoca, pega aí a sua água, o seu café, a sua coquinha, pegue o seu caderno de anotações e vem junto aqui comigo para a gente aprender, então, o que é o imperativo. Liebe Leute, nessa aula, então, nós vamos conhecer o imperativo, ou seja, o modo imperativo no alemão. E o que é o imperativo? Pessoal, o imperativo ele é uma forma do verbo que resulta em um tipo específico de frase que serve para indicar ordens, pedidos, orientações ou ainda sugestões. O que a gente quer dizer com isso, pessoal? Sabe em português quando a gente fala assim, ó, pega para mim a minha bolsa, ó, pega para mim a minha bolsa, estou fazendo um pedido, né? Ou uma mãe, por exemplo, né, que fala lá para o seu filho, ó, vai fazer seu dever de casa, ó, vai fazer seu dever de casa, né? Ou ainda, se eu for passar, por exemplo, uma orientação, tome este medicamento de 8 em 8 horas, né? Isso aqui é uma orientação médica, por exemplo, está sendo passada ali. Ou ainda uma sugestão, como, por exemplo, pare de fumar tanto, né? Para de fumar, você fuma muito, né? E isso vai te prejudicar aí, com certeza. Então, é para isso, pessoal, que serve aqui, então, o nosso modo imperativo. Então, a gente tem que estar bem ciente, porque ele vai estar presente aqui na nossa prova, com certeza. Por que aprender e entender o que é o nosso imperativo? Justamente por causa disso, pessoal, ele está presente em toda a prova do Goethe-Zertifikat B1, em todas elas também, ou seja, em todos os níveis, seja A1, A2, B1, B2, C1, C2. Ou seja, ele vai estar lá. O imperativo é o modo que a prova e também os livros didáticos em geral, eles se utilizam então para conversar com você, ou melhor, né, para orientá-lo sobre o que fazer então ali na prova ou no caso os nossos livros didáticos. Então, olha só, pessoal, o que acontece, né, se eu não dominar o imperativo e as suas estruturas? Você não entende as instruções passadas. A partir do momento que você compreende e domina o imperativo, você passa a entender melhor as orientações sobre o que o Goethe-Institut quer que você faça ali na sua prova. E você ainda pode perder pontos na prova, porque tem muitas questões, principalmente lá no Hören, que exigem o conhecimento do imperativo. Eu vou te mostrar no final dessa aula, tá? Então fica aqui até o final que você não vai se arrepender, porque a gente vai ver exemplos ainda, né, de como o imperativo é aplicado na prova, erros que os alunos cometem que depois, né, que você assistir essa aula, você não vai mais cometer. Fica comigo aqui acompanhando, que eu tenho certeza que vai valer muito a pena para você. E não esqueça, você precisa disso, tá? Isso aqui é um passo que a gente está dando aí rumo à sua aprovação no Goethe-Zertifikat B1. Liebe Leute, vamos dar uma analisada aqui. Olha só, exemplos do imperativo em livros. Sehen Sie das Foto an und beschreiben Sie die Situation. Hören Sie nun Silke Neumeier zu. Hören Sie noch einmal und machen Sie mit. Esses aqui são exemplos do livro Sicher B1. Mais alguns aqui, pessoal. Mais uma vez, olha só. Sehen Sie die Fotos an. Lesen Sie die Informationen. Ordnen Sie zu. Também mais exemplos, né, do nosso livro Sicher B1. Ah, Matheus, tem exemplo de prova? Com certeza, pessoal. Olha aqui no Goethe-Zertifikat B1, como que aparecem ali as instruções para as nossas questões. Lesen Sie den Text aus der Presse. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung, A, B oder C. Ou ainda lá no enunciado, né, dos nossos textos do Schreiben. Olha o que nós temos ali, pessoal. Beschreiben Sie, begründen Sie, machen Sie einen Vorschlag, schreiben Sie eine E-Mail, schreiben Sie etwas zu allen 3 Punkten, achten Sie auf den Textaufbau. Tudo isso, pessoal, é o imperativo que a gente vai conhecer agora em detalhes, então, nesses próximos minutos que você vai passar aqui junto comigo, beleza? Liebe Leute, portanto, pessoal, o imperativo ele já faz parte da sua vida desde o início dos seus estudos de alemão. E talvez até hoje você não tenha se dado conta. Por isso é que nós vamos resolver esse problema agora. Você não pode ir para a prova sem saber o que é o imperativo.
Liebe Leute, vamos lá então. Para que serve o imperativo? O imperativo ele serve para expressarmos então exemplos, pedidos, né? Como por exemplo, gib mir bitte das Salz. Me passe o sal, por favor. Ou ainda, schließ bitte die Türen ab. Tranque as portas, por favor. Ou ainda, mach bitte alle Lichter aus. Ou seja, apague todas as luzes, por favor. São pedidos, pessoal, que eu estou fazendo ali, então, para alguma pessoa. A gente já pode até reconhecer aqui a presença do nosso bitte, né? Vamos falar sobre a importância dele também aqui no nosso imperativo. Eu posso utilizar o imperativo para expressar um conselho, como, por exemplo, rauch nicht so viel. Não fume tanto. Iss weniger, ou seja, coma menos, né? Para você não quer engordar, então, iss weniger, né? Coma menos. Ou ainda, dirija com cuidado. Fahr vorsichtig. Isso aqui são conselhos, pessoal, que eu estou dando, então, para uma pessoa. Eu posso também utilizar o imperativo para passar instruções, como, por exemplo, na nossa prova ou nos livros de alemão. Lesen Sie den Text. Leia o texto. Folgen Sie den Anweisungen des Personals. Siga as instruções dos funcionários. Ordnen Sie zu. Coloque determinada coisa em ordem. Ou ainda, pessoal, para a gente expressar, então, ordens de fato, né? Vamos supor aqui, né? A mãe está lá pedindo para o filho para ele arrumar o quarto, né? Para organizar o quarto dele. O que ela pode dizer? Räum dein Zimmer auf, né? Organize o seu quarto. Isso aqui já tem um tom mais pesado, já tem um tom mais de ordem. Geh nach Hause, né? Vá para casa, já incomodou demais, né? A você agora aqui não, você deve estar em casa, né? Fique aqui, tá? Hör doch bitte zu. Ouça com atenção. Isso aqui já tem mais essa ideia, pessoal, então, de ordens, então, que a gente está expressando aqui através do nosso imperativo. Agora, liebe Leute, quando que o imperativo ele é usado? O imperativo ele é utilizado quando a gente direciona a palavra diretamente para uma pessoa ou para duas ou mais pessoas. Por isso, pessoal, que o imperativo ele só existe somente, né, nas pessoas em du, ou seja, que é a nossa segunda pessoa do singular, no nosso ia, que é o vocês, que é a nossa segunda pessoa do plural, e no nosso sie formal, que é a segunda pessoa do singular ou do plural. E o porquê disso, pessoal? Porque eu só posso fazer um pedido, expressar uma ordem para uma ou mais pessoas diretamente, ou seja, quando eu estou falando diretamente com essas pessoas. Eu não consigo expressar um pedido a um terceiro, por exemplo. Se eu dissesse assim, ó, eu sempre vou ter que estar direcionando a minha palavra a alguém, né? Pedro, faça a sua atividade. Então, eu tenho que estar falando diretamente com o Pedro. Eu não posso chegar para Maria, por exemplo, e falar assim, ó, Pedro, faça a sua atividade. Eu estou falando a respeito de um terceiro, pessoal. Agora, se eu dissesse, Maria, faça o seu dever de casa. Opa, eu estou falando diretamente com a Maria. Eu estou dizendo agora para o Pedro e para a Maria, eles estão aqui na minha frente. Pedro e Maria, façam os seus textos. Isso agora nós estamos trabalhando com o nosso ia, né? Que é equivalente a vocês, então, aqui no português. Eu estou falando diretamente com eles. E lembrando, pessoal, ainda que nós temos o nosso Sie formal, né? Que é a nossa forma, então, que a gente utiliza para situações formais na comunicação no alemão. E lá pode ser tanto eu falar diretamente com uma pessoa da maneira formal, como com duas ou mais pessoas. Vamos supor que eu estivesse numa plateia, por exemplo, né? Eu sou o orador lá, eu estou falando com as pessoas da maneira formal, então eu estou me dirigindo a elas também em Sie, só que são mais pessoas. Então é por isso, pessoal, que o imperativo ele só existe nessas pessoas aqui. Notem que ele está sempre presente, né, na segunda pessoa, seja do singular, seja do plural. E agora, liebe Leute, como que o imperativo ele é formado? Justamente para isso que a gente está aqui, a gente tem que entender a formação dele para que eu possa reconhecê-lo e para que eu possa também aplicá-lo ali na minha prova. Primeiramente, pessoal, vamos relembrar aqui a nossa tabela de conjugação dos verbos em alemão. Olha só o que nós temos. De um lado, pessoal, nós temos aqui os nossos Personalpronomen, né, que são ali o nosso ich, du, er, sie, es, man, o nosso wir, nós, ihr, vocês, sie plural, eles, elas, sie formal, senhora, senhora, ou simplesmente você formal. E nós temos do lado aqui a conjugação, peguei como exemplo aqui o nosso verbo machen. Aí o que nós temos? Ich mache, terminaçãozinha em e, du machst, terminaçãozinha em ST, er, sie, es, man macht, terminação em T, wir machen, terminação em EN, ia macht, vocês fazem, terminação em T, sie plural e sie formal, terminação em EN, ou seja, machen. Matheus, tem dificuldade com isso daqui ainda, pessoal? Você já está no nível B1, tá? Não pode mais ter dificuldade aqui em formar os nossos verbos, tá? Então, se você
tem problemas aqui de trabalhar com a conjugação dos verbos, faça uma revisão a respeito desse assunto, porque é essencial, pessoal. Isso aqui é coisa lá que a gente desenvolve no A1 e no A2, tá? Então, no B1, você já tem que estar com isso aqui na ponta da língua. Obviamente, né, que sempre vai ter um outro verbo ali que a gente deve conhecer, a gente vai lá, procura no dicionário, então, e junta aqui o nosso repertório. Pessoal, é por isso, então, que para o imperativo nós vamos usar, entretanto, somente essas 3 linhas aqui. Ou seja, a linha do, a linha do ia e a linha do zi formal, porque são nessas linhas aqui, as linhas que representam, então, a conversa direta com alguém, que é um pré-requisito lá para a gente ter o nosso imperativo, né? Lembra que a gente falou agora há pouco, né? Você está falando diretamente com uma pessoa ou diretamente com 2 ou mais pessoas. Meus queridos, qual que é a condição para a gente formar o nosso imperativo? O imperativo, ele é formado com o nosso verbo ocupando a posição 1, ou seja, a posição 1 da frase. Eu quero que vocês observem aqui. Aqui em cima, pessoal, nós temos uma Aussage, ou seja, uma frase afirmativa. Aqui nós temos as posições, então, na frase, né? Posição 1, 2, 3, 4. Aqui está o nosso Satzende, né? Que é a posição final. E se eu dissesse, pessoal, eu escrevesse algo como, por exemplo, ó, Sie geben mir das Salz. Para a gente formar o nosso imperativo, a gente deve trocar o nosso personal pronomen e o verbo de posição, mantendo o nosso verbo na posição 1. Então, o que a gente faz, pessoal? A gente está fazendo um cruzado, né? Observe que agora aqui nessa linha nós estamos trabalhando com o formato da frase no imperativo. Já fica atento, então, aqui, pessoal, porque as próximas partes aqui dela, nós vamos seguir esse mesmo formato. Vou mostrar para vocês como que é a nossa Aussage e depois como que é o imperativo, para você saber como que ele é originado, como que ele é formado, para que você tenha essa formulação em mente e possa utilizar, então, para todos os outros verbos que aparecerem aí para você. Primeira coisa, pessoal, faz o cruzado, que nem a gente faz com as nossas Ja, Nein Fragen, né? Que a gente vai lá e passa o nosso verbo para a posição 1, a gente vai fazer a mesma coisa aqui, então. Troquei, pessoal, agora eu passei, né? Geben Sie mir das Salz. Beleza. O que mais que nós temos aqui, pessoal? Quando eu digo Sie geben mir das Salz, eu estou afirmando, né? Você me passa o sal, tá? Você me passa o sal. Ou a senhora me passa o sal. Isso aqui é simplesmente uma afirmativa. Agora, se eu quisesse transformar isso aqui num pedido, né, numa ordem, eu tenho que transformar essa nossa frase para imperativo, ou seja, dizer Geben Sie mir das Salz, ou seja, me passa o sal. Tá? Então, aqui a gente já tem a nossa frase no imperativo. Simples assim, pessoal. Simplesmente mudei ali, então, a ordem, né? Fiz o meu cruzado ali, então, passando o nosso verbo para a posição 1 e o nosso personal pronomen para a posição 2. Vamos acompanhar outros exemplos. Olha o que nós temos aqui. Aqui nós temos a nossa Aussage, ou seja, a nossa afirmação. Sie unterschreiben das Formular. E o que nós temos, pessoal? A frase Sie unterschreiben das Formular significa você ou o senhor, a senhora assina o formulário. Estou simplesmente fazendo uma afirmação aqui. Para eu formar o meu imperativo, o que eu vou ter que fazer? Faço o meu cruzado, pessoal. Passo o verbo, então, da minha posição 2, que nós temos aqui. Ele está aqui agora. E eu vou passá-lo, então, para a posição 1. Estou simplesmente fazendo uma troca aqui, então, de posições entre as duas primeiras posições, ou seja, a 1 e a 2. O que nós vamos ter agora no imperativo? Unterschreiben Sie das Formular. E o que eu estou dizendo agora, pessoal? Observem a mudança de significado. Agora eu estou dizendo assine o formulário. Assine o formulário. Já é um pedido, né? Uma solicitação que está sendo feita. Anteriormente só estava afirmando. Sie unterschreiben das Formular. Você, o senhor, assina o formulário. Agora eu estou fazendo uma solicitação. Assine o formulário. Unterschreiben Sie das Formular. Para a gente formar, então, pessoal, o imperativo, né? No nosso Sie formal, o que a gente vai fazer? Para formar o imperativo no Sie formal, basta você passar, então, o verbo conjugado em Sie, ou seja, em Sie formal, na primeira posição da frase. Então, observem, pessoal, que aqui na posição 1 nós temos o nosso Sie, e na posição 2 nós temos o nosso verbo unterschreiben. O que eu vou fazer? Vou fazer uma troca aqui, pessoal, tá? Quando eu escrevo, então, ou quando eu falo unterschreiben Sie, que já temos aqui, então, né, o nosso imperativo formado, o que eu estou dizendo? Algo como assine, né? Unterschreiben Sie bitte das Formular. Olha o próximo exemplo, pessoal. Eu tenho aqui agora a conjugação, né? Sie machen. Sie machen seria uma frase afirmativa. Faça a inversão dos elementos ali da posição 1 e 2. Agora nós temos machen Sie. O que significa machen Sie? Faça. Olha o próximo exemplo. Sie lernen. Você, o senhor, a senhora,
Estuda ou aprende, eu quero dizer agora para a pessoa, né? Aprenda, né? Estude. O que que eu vou dizer para ela? O que que eu vou fazer? Faço a inversão, pessoal, das posições. Eu vou ter, então, lernen Sie. Como, por exemplo, lernen Sie Deutsch. Aprenda, estuda alemão. Lernen Sie Deutsch. E ainda, pessoal, mais um exemplo, esse aqui que aparece bastante para a gente aí na nossa prova, principalmente, né? E nos livros. Sie hören. Se formal, né? Ouve, então. O que que eu vou fazer? Faço o meu cruzado mais uma vez. Agora eu vou ter hören Sie, ou seja, ouça. E é assim, pessoal, que a gente consegue formar o nosso imperativo. Lembrando que estamos trabalhando aqui primeiramente com o nosso Sie formal. Tá? Nós temos que ver ainda o imperativo no ia e o imperativo em du. Né? São essas três formas que nós temos do imperativo. Acabamos de ver, então, a formação, como que é formado em Sie formal. Faz simplesmente a troca ali, então, da Position 2, ou seja, passa o verbo da Position 2 para a Position 1, e assim você já consegue montar o seu imperativo no Sie formal. Vamos agora, liebe Leute, para a formação do imperativo em ia, tá? Olha só, pessoal, a gente vai conhecer então agora a formação do imperativo em ia, ou seja, vocês. Lembre-se, tá, que eu posso dar uma ordem ou fazer um pedido para uma pessoa ou também para mais pessoas. E eu preciso, pessoal, por favor, que vocês se lembrem, pessoal, da existência do ia. É impressionante, tá, como eu já percebi, tanto na fala, né, dos alunos, quanto numa aula em relação a algum tipo de dúvida ali ou alguma coisa, que os alunos simplesmente esquecem que o ia existe. Pessoal, ia é vocês. Da mesma forma que eu estou aqui agora falando com vocês, ia em alemão representa vocês. Esquece aquela coisa de vós, né? Ah, nós, vós, eles. Ah, não, pessoal, é vocês, tá? Vocês, como eu estou falando aqui agora com vocês. Esse é o nosso ia, beleza? Ia representa, então, vocês. Como que a gente monta, pessoal, o imperativo em ia, tá? Então, foquem, pessoal. Estamos trabalhando com o imperativo em ia. Qual que é a nossa condição? O imperativo em ia também é formado com o verbo ocupando a posição 1 da frase. Então, aqui, primeiramente, nós temos a nossa frase afirmativa. Ihr gebt mir den Ball. Ou seja, vocês me dão, vocês me entregam a bola. Vou formar o meu imperativo. O que que eu faço? Faz o cruzado ali, pessoal. Gebt ihr mir den Ball. Só que, pessoal, nós temos um pequeno detalhe agora aqui em relação ao imperativo em ia. Nós devemos também eliminar o ia da frase no imperativo. Ou seja, quando eu formar uma frase, um imperativo em ia, aquele ia ali ele vai sumir, pessoal. Então, a gente tem que eliminar esse ia que nós temos aqui. Então, observem a comparação, pessoal. Na primeira frase, na minha frase afirmativa, quando eu falo Ihr gebt mir den Ball, eu estou dizendo vocês me entregam a bola. Agora, quando eu falo Gebt mir den Ball, eu estou dizendo me entreguem a bola. Mateus, posso botar um bitte, né? Gebt mir bitte den Ball. Com certeza, já já nós vamos falar, né, mais sobre a questão do bitte aqui. Aqui o mais importante é que você entenda primeiramente a formação do imperativo, seja no Sie formal, como vimos anteriormente, e agora também no nosso ia. Então, quando eu falo, pessoal, Gebt mir den Ball, observem aqui que aquele ia, né, que nós tínhamos anteriormente, ele simplesmente desaparece na formação do imperativo. Eu já estou dizendo, então, ó, me entreguem a bola. Um pedido, uma solicitação ou até mesmo uma ordem, né, dependendo da entonação que a gente estiver falando. Próximo exemplo, pessoal, olha ali, ó. O imperativo em ia também é formado com o verbo ocupando a posição 1 da frase. Então, nós temos aqui na nossa afirmativa, ihr macht eure Hausaufgabe, ou seja, vocês fazem o seu dever de casa. Faz o cruzado, pessoal. O que que nós vamos ter? Macht ihr eure Hausaufgabe. Só que nós temos que lembrar que no imperativo com o ia, nós devemos ainda eliminar o ia da frase. Então, vamos tirar aquele ia dali, pessoal. Sumiu, olha ali, ó. Está em vermelhinho, né? Ou seja, eliminamos ele da nossa frase. Quando eu digo Ihr macht eure Hausaufgabe, que é a frase que se encontra aqui na nossa frase afirmativa, eu estou dizendo simplesmente, eu estou afirmando, pessoal, vocês fazem o seu dever de casa. Agora, quando eu digo macht eure Hausaufgabe, que é o que nós temos aqui embaixo, né? Que é o que nós temos nessa nossa linha do imperativo, eu estou dizendo façam o seu dever de casa. Façam o seu dever de casa. Vamos supor, né? Eu, pai, né? Tenho 2, 3 filhos ali, quero dar essa ordem, então, para eles, né? Eu fazer esse pedido, essa solicitação. Ó, pessoal, façam o seu dever de casa. É isso que eu diria. Macht eure Hausaufgabe, né? Façam o seu dever de casa. Vamos a mais um exemplo, liebe Leute. Olha aqui o nosso ia, mais uma vez, né?
E lembrando, pessoal, o imperativo em ia também é formado com o verbo ocupando a posição 1 da nossa frase. Temos a nossa frase afirmativa aqui. Ihr lernt für die Prüfung. Ou seja, vocês estão estudando, vocês estão aprendendo para a prova. O que eu faço, pessoal? Agora eu quero transformar isso numa frase no imperativo. Faço o meu cruzado. Passo o meu verbo para a posição 1, o nosso ia vai para a posição 2. Faz o cruzado como a gente faz com as Ja, Nein Fragen. E nós devemos ainda eliminar o ia da frase no imperativo. Vamos tirar aquele nosso ia dali, pessoal. Está ali em vermelhinho, tá? A gente não vai utilizar ele na nossa frase no imperativo. Quando eu digo na nossa frase afirmativa, ihr lernt für die Prüfung, eu estou afirmando, né? Você que está assistindo aí agora, né? Ou seja, estudando para fazer a prova do Goethe-Zertifikat B1, né? Então, tem diversos de vocês aí agora. Eu estou dizendo, ó, ihr lernt gerade für die Prüfung. Vocês estão estudando agora, né, para a prova. Só que agora, pessoal, se eu quiser dizer para vocês, ó, pessoal, escuta o que eu estou dizendo para vocês, é um conselho que eu estou te dando, né? Ou até mesmo uma ordem, né? Ó, lernt für die Prüfung. Estudem para a prova. Lernt für die Prüfung. Observe, pessoal, que o nosso ia que estava aqui, mais uma vez, então, ele desaparece. Essa que é a formação do nosso imperativo no ia, ou seja, quando eu dou uma ordem, faço uma solicitação, um pedido, então, para 2 ou mais pessoas. Então, se a gente for analisar aqui, pessoal, olha aqui, ó, no imperativo, então, qual que é a nossa regra, né? Nossa condição para formar o imperativo em ia? No imperativo em ia, a primeira coisa que acontece é que o verbo passa para a posição 1 da frase. Olha ali, a gente fez nosso cruzado. Ia macht, nós temos agora macht ia. Segundo passo, pessoal, a gente deve eliminar o ia da frase no imperativo. Então, nós só vamos ter simplesmente isso aqui, ó. Macht, macht, façam, façam, né? Macht. E não macht ia, tá, pessoal? Mas sim macht, façam. Próximo exemplo. Estou utilizando o verbo schreiben. Ihr schreibt, vocês escrevem. Agora eu quero dizer para vocês, escrevam. Passa ali o nosso verbo para a posição 1, elimina o ia. Lembrando, pessoal, que o verbo ele tem que estar sempre conjugado, né, de acordo com o nosso ia aqui, ó. Ihr schreibt, schreibt ihr, tá? Não pode alterar isso daqui. Da mesma forma que nós tínhamos lá com Sie, que era schreiben Sie, escreva. Aqui nós vamos ter schreibt ihr, que nós vamos eliminar agora, e nós vamos ter simplesmente schreibt, schreibt, ou seja, escrevam. Vamos com o verbo, pessoal, lernen aqui, aprender, estudar. Ó, ihr lernt, vocês estudam, vocês aprendem. Faço cruzado, lernt ihr. Só que eu tenho que eliminar aquele ia para montar o meu imperativo. Quando eu digo, então, lernt, ou seja, estudem, né? Aprendam. Lernt significa que eu estou passando esse comando, essa orientação, essa sugestão, então, para vocês estudarem. Lernt, né? Lernt Deutsch, por exemplo, né? Se a gente fosse colocar aqui, ó, uma frase tão completa, depois nós vamos ver, né, algumas frases, então, mais completas aqui. O importante é que você entenda agora aqui a formação do nosso imperativo no Sie, no ia e logo mais agora no du. Quando eu falo para vocês, né, lernt Deutsch, significa, então, estudem, aprendam alemão. Dessa forma, pessoal, então, vocês, quem quiser, né, pode anotar aí, ó, no imperativo em ia, o verbo também passa para a posição 1 da frase, tá aqui ele, só que nós devemos eliminar, então, o ia aqui da nossa frase, a gente só vai manter, então, o verbo conjugado ali na primeira posição, certo? E agora, pessoal, nós chegamos ao nosso imperativo em du, né? Qual que é a condição para a gente formar o nosso imperativo em du? O que que a gente vai fazer aqui, pessoal? Nós vamos conhecer, então, agora a formação do imperativo em du, ou seja, você. Lembre-se de que eu posso dar uma ordem ou fazer um pedido, né, para uma pessoa ou para mais pessoas, como nós vimos ali no caso do ia. E agora nós temos aqui o nosso du, que é equivalente em português a você ou tu. Pessoal, a mesma regra continua sendo válida para a formação do imperativo com o du. O imperativo em du também é formado com o verbo ocupando a posição 1 aqui da frase. Então, quando eu digo, por exemplo, aqui, eu estou afirmando, du gibst mir den Ball. Você me dá, você me entrega a bola. Faço cruzado, pessoal. Passo o nosso verbo para a posição 1, o du para a posição 2. O que a gente deve fazer ainda, pessoal? Da mesma forma que a gente teve no ia, a gente vai ter que eliminar o du aqui da nossa frase. Então, elimina o du, né? Gibst du mir den Ball. Então, agora nós só estamos tendo gibst mir den Ball. Além de eliminar agora o du, pessoal, esse aqui é o caso específico para a formação do imperativo em du. Além de eliminar o du da frase, nós vamos ainda ter, pessoal, que eliminar a terminação em st do nosso verbo aqui.
Então, ao invés daquele gibst, pessoal, eu vou ter que eliminar aquele ST, né? Percebam que aqui eu coloquei, então, em vermelhinho. A gente vai eliminar também essa terminação ali em ST. Então, quando eu afirmo, né? Quando eu digo essa frase, ó, du gibst mir den Ball, eu estou simplesmente dizendo, afirmando, você me entrega a bola. Só que agora, pessoal, o que que eu fiz? Olha só, eliminei o do que nós tínhamos aqui e eliminei a terminação em ST que nós tínhamos no nosso verbo. Ficamos somente com gib mir den Ball, gib mir den Ball, ou seja, me entrega a bola, passa a bola, né? Gib mir den Ball. Esse é o nosso imperativo, então, no do, pessoal. Então, lembrando, né? A gente pode olhar aqui as 3 regrinhas que estão aqui em cima, pessoal. O imperativo em do também é formado com o verbo ocupando a posição 1 da frase. Devemos ainda eliminar o do da frase no imperativo e devemos também eliminar a terminação em ST do verbo conjugado em do. Então, o que a gente fez foi isso aqui, pessoal, do ST aqui, ele sumiu, o nosso do sumiu, e esse gib, né, ele passou aqui para a posição 1, então. Tá? Vamos a mais exemplos para deixar isso aqui bem claro para vocês. Olha ali, pessoal. O imperativo em do também é formado com o verbo ocupando a posição... Nossa, Matheus, já falou isso milhões de vezes. Sim, quando isso se tornar chato é porque você aprendeu, tá? Tá ali, ó. O que que nós temos, pessoal? Nós temos a nossa Aussage, né? Du lernst Deutsch, né? Eu estou afirmando, ó, du lernst Deutsch, né? Você estuda, você aprende alemão. Só que para a gente formar o nosso imperativo, temos que passar o nosso verbo para a posição 1. Lernst du Deutsch? Matheus, isso aqui está com cara de uma Ja-Nein-Frage, é isso mesmo? Sim, pessoal, né? Se eu botasse aqui um pontinho de interrogação aqui no final, eu teria... Você estuda alemão? Você aprende alemão? Só que não é o caso que nós estamos tendo aqui. Para ter essa diferenciação, então, o que que acontece? Para ter a diferenciação entre uma Ja-Nein-Frage e o nosso imperativo, o que que a gente vai fazer? Devemos eliminar o do da frase no imperativo. Elimina o do ali, pessoal. Deixamos ele em vermelhinho e riscamos ele. O que que a gente deve fazer ainda? Devemos também eliminar a terminação em ST do verbo conjugado em do. Observe ali, pessoal, o nosso lernst está aqui no início, ó, vou riscar aquela terminação em ST. Olha como é que fica, só lernen. Tá? Então, nós estamos tendo aqui, ó, que quando eu digo du lernst Deutsch, eu estou afirmando, você estuda, você aprende alemão. Agora, quando eu falo lern Deutsch, eu estou dizendo, pessoal, estude alemão, aprenda alemão, lern Deutsch. É assim que a gente monta o imperativo, né? Então, nesse formato aqui, eu estaria dizendo para vocês, ó, pessoal, conselho, sugestão minha, lern Deutsch, né? Para você agora, né? Agora eu estou falando com uma pessoa só, né? Você unicamente que eu estou falando agora aqui no vídeo. Lern Deutsch, estude alemão. Esse é o nosso imperativo no do. Mais um exemplo, pessoal. Olha aqui, ó. Mais uma vez, o imperativo em do também é formado com o verbo ocupando a posição 1 da frase. Du schreibst einen Text. Isso aqui é a minha Aussage, ou seja, a minha frase afirmativa. Eu quero montar minha frase no imperativo. Eu vou inverter, então, as posições 1 und 2. O que que a gente faz, pessoal? Então, nós temos, por enquanto, ali, ó, schreibst du einen Text. Percebam, mais uma vez, se eu botasse o pontinho de interrogação aqui, eu teria, mais uma vez, uma Ja-Nein-Frage, né? Você escreve um texto, né? Não é o que nós temos agora, pessoal. Para diferenciar, o que que a gente vai fazer? Elimina o do da frase no imperativo. Eliminamos o do ali, pessoal, em vermelhinho. Olha ali, ó, ficamos só com schreibst einen Text. O que que nós devemos fazer ainda? Devemos também eliminar a terminação em ST do verbo conjugado em do. Então, notem aqui o que que vai acontecer no nosso schreibst, né, que está ali na posição 1, né, eliminei a terminação em ST. Então, tá aqui, pessoal. Quando eu digo, né, du schreibst einen Text, eu estou simplesmente afirmando, você escreve um texto. Agora, se eu digo, schreib einen Text, né, schreib einen Text, eu estou dizendo, então, escreva um texto. Eu poderia dizer o seguinte, né, para onde vocês, ó, schreib bitte einen Text über dein Wochenende, né, ou seja, escreva um texto sobre o seu final de semana, uma instrução que eu estaria passando para você, então, em du, né, ou seja, na nossa linguagem, então, informal. Então, aqui, pessoal, para você anotar, ó, condição para formar o imperativo em do. O imperativo em do também é formado com o verbo ocupando a posição 1 da frase. Está aqui. Devemos ainda eliminar o do da frase no imperativo. Ele estava aqui, né, pessoal, ocupando essa área em vermelho, tá? Eliminamos aqui, então, o nosso do da frase. É ele que veio da frase anterior da posição 1 ali. E agora, o que que a gente faz? Ainda devemos também eliminar a terminação em ST do verbo conjugado em do. Notem que aqui, então, eu eliminei a terminação em ST para formar o meu imperativo no do.
Vamos analisar agora, pessoal, então, as nossas formações do imperativo, ou seja, as 3 formações, então, que nós temos. Vamos utilizar, então, aqui o nosso verbo machen. Pessoal, onde que nós vamos ter, então, aqui imperativo? Vamos ter no do, né? O que que a gente fez? Ó, ao invés de machst du, eliminei o do, eliminei a terminação em st, ficou somente mach. Depois em ia. Eu tinha anteriormente, né, macht ia. O que que a gente faz? Elimina só o ia, a conjugação do verbo mantém igual. Macht, façam, façam. E no Sie, pessoal, simplesmente troquei ali as posições, né? Quando eu falo machen Sie, já estou falando, então, da maneira formal, faça, né? Ou façam, então, dependendo da quantidade de pessoas a quem eu estiver dirigindo a minha palavra. Olha mais um exemplo, pessoal, com o nosso verbo schreiben. Ó, agora nós temos o nosso verbo schreiben, escrever, está ali a conjugação dele. Eu teria, então, né, lembrando sempre, né, pessoal, que a condição é que a gente tenha o nosso verbo ocupando a posição 1. Então, eu teria schreibst du. Eliminei o do, eliminei a terminação em st, eu vou ter simplesmente schreib, escreva. Próxima forma do imperativo, com o ia. Só que com o ia, pessoal, a gente só elimina o ia da frase, né? Mantendo o verbo na posição 1. Schreibt, escrevam. Ou da maneira formal, schreiben Sie. Ou seja, escreva, então, falando da maneira formal. Então, aqui nós estamos tendo a sua forma completa, né? Simplesmente com a troca, então, né, da posição, passando o nosso verbo da posição 2 para a posição 1. Então, lembre, pessoal, olha só aqui, ó. No Sie, não muda nada, só a posição do verbo. No ia, muda a posição do verbo e elimina o ia. No do, muda a posição do verbo, elimina o do e elimina a terminação em st. Schreiben Sie, não faz nada. Schreibt ihr, elimina o ia. Schreibst du, elimina o do, elimina o st. Schreib, escreva. Certo? Pessoal, olha só. Nós temos alguns verbos, tá? Que eles não sofrem alteração na sua raiz quando a gente faz o nosso imperativo, né? Como, por exemplo, o nosso verbo lernen, então, que significa aprender ou estudar. Nós só vamos manter agora as 3 linhas aqui que importam para a gente, a do ia e do nosso sie formal. Então, tá ali, pessoal. Vou pegar, ó, du lernst. Fica lernst du, elimina o do, elimina o st. Lern, lern Deutsch. Pega agora a parte do ia lernt, né? Ao invés de lernt ia, eliminamos o ia, vamos ter simplesmente lernt. E agora com o nosso Sie formal, lernen Sie, ou seja, aprenda, né? Estude alemão, lernen Sie Deutsch. Então, esses aqui são verbos, né, que não estão tendo nenhuma alteração ali na sua raiz, tá? A gente pode ver que a raiz aqui, ela se mantém, né? A raiz aqui é lern, ela está se mantendo o tempo todo aqui, então, presente, ó. Lern, lern, lern. Beleza. Olha com o nosso verbo sagen, pessoal. Nosso verbo sagen aqui, que significa dizer. Du sagst, né? Então, eu teria sagst du. Elimina o do, elimina a terminação em st. O que que nós estamos tendo aqui? Simplesmente sag, né? Diga, sag mal, wo hast du das Auto gekauft, né? Essa é uma expressão bem clássica, pessoal, bem utilizada também no alemão, que é sag mal, né? Me diga uma coisa, ó, me diga uma coisa. Estou pedindo, né, para a pessoa me dizer algo, ó. Sag mal, né? Wo hast du dieses Buch gekauft? Né? Onde que você comprou esse livro? Olha a parte do ia, pessoal. Ia sagt, né? Sagt ia, eliminamos o ia, ficamos simplesmente só com o sagt, né? Digam para mim o que vocês fizeram. Sagen Sie é a nossa formação, então, completa aqui, né, do Sie, no imperativo do Sie formal. Antes nós tínhamos Sie sagen, para a gente fazer, né, o nosso imperativo, simplesmente alterei aqui, inverti a ordem dos elementos da frase, tendo o sagen Sie. Olha mais uma vez aqui, pessoal, com o nosso verbo schreiben, tá? Nós estamos trabalhando com verbos, então, que não sofrem alteração ali na sua raiz. A raiz do verbo schreiben é simplesmente schreib. Então, como é que fica? Schreibst du. Elimina o do, elimina a terminação em st. Se eu quiser dizer escreva, schreib. Agora nós temos aqui o schreibt ihr. Né? Anteriormente nós tínhamos ihr schreibt aqui, ó. O que a gente vai fazer? Inverte a posição dos elementos, schreibt ihr, elimina o ia, e agora nós só temos schreibt, ou seja, escrevam. E por último, nós temos aqui o nosso schreiben Sie, né? Que é só, então, uma simples troca aqui dos elementos, tá? Não elimina nada, né? Simplesmente uma inversão dos elementos da frase. Mais um exemplo, pessoal, olha aqui, para a gente consolidar bem isso aqui, olha o exemplo do nosso verbo trinken, né? Não altera a raiz, ó. Trinken, a raiz é trink. Então, o que vai acontecer? Du trinkst, né? Viraria trinkst du, elimino o do, elimino o st e fica simplesmente trink. Agora, se eu tivesse no ia trinkt, né? Vocês bebem. Elimina, né? Ao invés de trinkt ia, elimino ia e tenho simplesmente, então, trinkt, né? Fala para as crianças assim, ó, bebam, né? Bebam essa água aí, né? Trinkt, né?
trinkt einen Schluck Wasser, beba um gole d'água. Ou ainda, né, trinken Sie, né, trinken Sie doch mal diesen Tee, né, ou seja, beba, né, esse tê aqui. Inclusive, né, pessoal, agora quem conhece essa marca aqui, né, daqueles sucos de pacotinho, né, vai entender, né? Olha ali, pessoal, trink, né, ou seja, beba. Não sei se é a origem, tá, pessoal, né? Mas dá para a gente pensar, né? Tem diversos nomes aí, né, de empresas, né, marcas, né, e tudo mais que tem alguma alusão aí em algum idioma, né? Alemão tem bastante, né? Então aqui a gente pode perceber, né? Pô, trink, né? Beba em alemão, tá? Liebe Leute, nós podemos ter ainda alguns verbos, pessoal, que sofrem alteração em sua raiz. Eles vão manter a seguinte forma. Olha o nosso verbo geben, né, que significa dar, entregar. Nós teríamos du gibst, ihr gebt, sie formal geben. Então, ao invés de dizer gibst du, pessoal, né, elimino o do, elimino o ST, eu vou ter simplesmente gib, né, dá, né, posso até falar, né, gib mir, né, me dá isso daqui. Gibt ihr, elimino ia, fico simplesmente só com gibt. E por último, pessoal, nós temos aqui o nosso geben Sie, né? Geben Sie doch bitte, né, alguma coisa, tá? Geben Sie, ou seja, no sentido então de dar, de entregar aqui alguma coisa. Beleza? Ainda, pessoal, nós temos um caso aqui bem especial, né? Como, por exemplo, o nosso verbo essen. Ich esse, du isst. Du isst. Ihr esst, Sie formal essen. Então, olha só o que nós teríamos, pessoal. Observem aqui agora que a gente não faz um acréscimo, né, de um terceiro S aqui no alemão, tá? Não tem necessidade, né? Isso só acontece quando nós temos palavras compostas, tá? Mas nos verbos a gente não precisa de um terceiro S. Então, percebam que aqui agora eu só eliminei a terminação em T, pessoal, né? E deixo aqueles dois S's ali. Então, simplesmente, ó, coma, is, né? Is. Ou comam, est, né? Eliminei agora o nosso ia, est, comam. Ou ainda, né? Essen Sie, coma, né? No significado formal. Então, a gente tem que analisar, pessoal, que verbos, né, que tem a sua raiz, olha aqui, ó, s, né? A raiz é s. Essa é a raiz do nosso verbo essen aqui, s. Verbos em que sua raiz, ou seja, sua stam, termina em s, mantém o s, então, ali no imperativo, tá? Eu não poderia dizer, então, só isso aqui, né? Is. Não, estaria errado, tá? Tem que manter os dois s's ali, beleza? O que mais que nós temos, pessoal? O verbo lesen também tem um cuidado aqui, ó. Eles sofrem alteração na sua raiz, né? Como, por exemplo, ó, ich lese, du liest. Olha a junção aqui, né? Então, nós temos essa mudança de E para IE. O que vai acontecer aqui, pessoal? Mantenha aqui a mesma ideia, tá? Como nós temos um S aqui na raiz, eu só vou eliminar, então, o T, né? E o do ainda. Então, nesse caso, eu não poderia dizer simplesmente só li, né? Não, nem sou alemão, né, pessoal? Tá? Então, não posso dizer só li, né? Mas sim lies. Lies bitte den Text. Eliminei o do e eliminei a terminaçãozinha em T, sobrou simplesmente lies. Olha ali com o nosso o ia lies, né? Vocês leiam, então. Né? Ó, leiam, list, né? Eliminei o nosso i aqui também. E por último, pessoal, isso aqui aparece, né, no nosso Z formal, aparece demais aí nos livros, né, e principalmente na prova, lesen Sie, né, lesen Sie den Text. Então, mais uma vez, pessoal, os verbos, né, que sua raiz, então, stam, termina em S, eles mantêm o S, então, ali, né, no imperativo. Tá? O verbo fahren, pessoal, tomem muito cuidado, tá, com o verbo fahren, porque o verbo fahren é ich fahre, du fährst, né? Perceba que nós estamos tendo aqui esse nosso umlaut. Cuidado, pessoal, porque aqui vai ficar simplesmente fahr, né? A gente não leva, né, no caso aqui, o umlaut também foi eliminado. Então, eliminamos o do, eliminamos o ST, e é como se a gente tivesse simplesmente mantido a raiz do nosso verbo, pessoal. Fahr, né? Dirija, vá. Fahrt ihr, né? Aqui agora mantém as mesmas regras anteriores, né? Não temos o umlaut. E aqui também, né? Fahren Sie, né? Fahren Sie nach rechts. Oder fahren Sie nach links, né? Ou seja, vá para a esquerda, vá para a direita, né? Dirija para a esquerda, dirija para a direita. Então, observe aqui, pessoal, a perda do umlaut, né? No imperativo agora em du, né? Ou seja, que esse first aqui, essa parte aqui, então, a gente eliminou, né? Ficou simplesmente o fahr. Agora, eu acho que você pode estar se perguntando, né, Matheus, e como que fica o imperativo com os trennbare Verben, ou seja, com os verbos separáveis? Pessoal, para os trennbare Verben, todas as regras anteriores continuam válidas. Você só deve se lembrar, né, sempre de colocar o prefixo do verbo lá no final da frase. Como, por exemplo, aufmachen. Qual que é o prefixo aqui? O prefixo é auf, né? Então, a conjugação seria
Du machst auf, ihr macht auf, sie machen auf. Como é que vai ficar o nosso imperativo? Mach auf. Com o nosso ihr, macht auf. E com o nosso informal, machen Sie auf. Alguma coisa, né? Vamos utilizar um exemplo aqui embaixo, pessoal. Olha ali, ó. Mach bitte die Tür auf. Por favor, abra a porta. Mach bitte die Tür auf. Né? Não pode esquecer do nosso prefixo, pessoal, já que o nosso verbo aqui é o aufmachen. Mach bitte die Tür auf. Observem que as mesmas regras anteriores continuaram. Olha aqui, ó, o que eu fiz? Eu não vou utilizar, né, machst du bitte die Tür auf. Por quê? Porque eu elimino o do e elimino o ST. A mesma coisa aqui com o nosso ihr. Nós não temos o i, ele é eliminado, né? Macht bitte die Tür auf. E só nos informal que nós vamos ter machen Sie bitte die Tür auf. Mais um exemplo, pessoal, com o nosso verbo zuordnen. Qual que é o nosso prefixo aqui? É o prefixo zu, né? Ordenar, colocar alguma coisa em ordem. Du ordnest zu, ordnet zu. Ihr ordnet zu. O que nós vamos ter? Ordnet zu. E se nós tivermos o nosso Sie formal, essa frase aqui também clássica, né, dos nossos livros, aí, ó, ordnen Sie zu, né? Ou seja, coloque, então, em ordem, né? Como nós temos aqui, então, de exemplo. Ordnen Sie zu, coloque em ordem. Outro, pessoal, que aparece demais para a gente, o nosso verbo anrufen. Ich rufe an, du rufst an, ihr ruft an, Sie formal rufen an. Como é que fica? Ruf an, ou seja, liga. Né? Ruft an, liguem. E rufen Sie an, né? Ligue para a gente, como, por exemplo, rufen Sie uns an, ligue para a gente, que eu já vou mostrar para vocês, né, como isso aqui aparece na prova. E ainda, pessoal, para a gente tornar, tá, o nosso imperativo menos agressivo. Eu quero torná-lo menos agressivo, tá? Eu não quero que ele soe como uma ordem, que soe muito militar, né? Assim, muito pesado, tá? Eu quero que ele soe mais educado. O que a gente faz, pessoal? A gente utiliza palavras e expressões como o bitte, bitte mal bitte, o doch mal, ou ainda a combinação dos três, né? Doch bitte mal. Então, você pode utilizar essas expressões aqui, essas palavras, como, por exemplo, ó, gib mir bitte ein Glas Wasser. Pessoal, eu estou utilizando a minha frase no imperativo, né? Porque nós temos aqui, ó, gib, né? Ou seja, me dá. Só que com o uso do por favor, gib mir bitte ein Glas Wasser, eu já estou sendo educado. Mach mal bitte das Fenster auf. Abre, por favor, ali a janela. Mach mal bitte das Fenster auf. Imperativo, só que só o fato de a gente acrescentar esse mal bitte, eu já estou tendo, então, uma formulação mais educada, menos agressiva. Schreib es doch bitte mal auf, né? Schreib es doch bitte mal auf. Ou seja, agora até eu que exagerei aqui, né? Não é para falar isso, né? Dessa forma, né? Mas porque a gente se empolga, né, com o imperativo, porque é um modo da ordem, ou seja, né, das coisas, das sugestões. Então, para você, o que eu diria? Ó, pessoal, schreib es doch bitte mal auf, né? Ou seja, anotem isso aqui. Então, só pelo fato, então perceba que eu só tinha o bitte, aqui eu tinha mal bitte, e aqui eu tenho doch bitte mal, né? Ou seja, as três juntas ainda, bem comum em alemão, elas só estão simplesmente tornando as nossas frases, então, esses nossos pedidos, né, eles soam, então, de forma mais educada, né, e não como uma ordem. Lembrando, tá, meus queridos, que a entonação da frase, ela é muito importante. Frases no imperativo sem palavras educadas e faladas num tom de voz alto, né? E rápido assim, né? Schreib das bitte mal auf, né? Elas soam como ordens, tá? Elas vão soar muito mais como ordens, tá? Do que como pedidos educados, tá? Então, portanto, cuidado, né? Então, olha só a entonação, ó. Gib mir ein Glas Wasser, né? Me dá um copo de água, né? Isso aqui é uma situação que eu tô pedindo, né? É urgente, né? Me dá um copo de água. Agora, gib mir bitte ein Glas Wasser, né? Daí já é outra coisa. Gib mir bitte ein Glas. Gib mir bitte ein Glas Wasser. Né? Oder gib mir ein Glas Wasser, bitte. Gib mir ein Glas Wasser, bitte. Né? Ou seja, eu estou sendo, então, mais educado. Tá? Como sempre, pessoal, os nossos verbos sein e haben, eles apresentam formas especiais no imperativo que a gente precisa conhecer. Como, por exemplo, aqui no nosso verbo haben, na nossa conjugação. Tá? Então, aqui, pessoal, nosso verbo sein e haben, tá? São extremamente importantes, né? Eles são sempre exceções aqui. Temos que entender. Ó, du hast, né? Como é que vai ficar, pessoal, o imperativo do nosso verbo haben? Né? Tenha, por exemplo, ó, vai ficar hab. Então, percebam, né? Se a gente fosse seguir a ordem, né? Ficaria simplesmente só assim, né? Ha, né? Mas sou estranho, né, pessoal? Ha é uma interjeição, né? Uma forma de a gente expressar alguma coisa ali, algum sentimento, um susto, né, na pessoa, né? Ha, né? Não é assim, por isso que aqui a gente mantém, então, o B.
tá? Hab, né? Hab. Para o ihr mantém o habt, né? Ou seja, tenham. E para o nosso Sie formal, haben Sie. Exemplos em frase, hab doch bitte ein bisschen Geduld. Tenha um pouco de paciência. Habt doch bitte ein bisschen Geduld. Tenham um pouco de paciência. Ou ainda, haben Sie doch bitte ein bisschen Geduld. Tenham um pouco de paciência da forma formal. Tá lá o alemão, fila do Deutsche Post, né? Ele quer mandar a correspondência dele, tem uma fila enorme. Ele começa a reclamar. O que o atendente vai lá e fala? Haben Sie doch bitte ein bisschen Geduld. Né? Wir haben hier ein technisches Problem. Estamos enfrentando um problema técnico aqui. Tá? Então, essa seria uma forma, então, de lidar, por exemplo, com a pessoa. Né? Haben Sie doch bitte ein bisschen Geduld. Com a presença do bitte, né, temos essa forma educada, então, aqui de fazer um pedido para a pessoa. E agora, pessoal, com o nosso verbo sein. Nós temos, né, du bist, ihr seid, sie formal sind. Como é que fica o imperativo, pessoal, do verbo sein? Sei, né? Sei zu Hause, né? Ou seja, esteja em casa. Oder seid zu Hause, né? Estejam em casa. Oder seien sie zu Hause, né? Esteja em casa da maneira formal. Então, percebam como elas mudaram, pessoal. A gente só manteve aqui o do ihr, né? Mas o sind virou seien, então não vou falar, né, sind sie zu Hause. Não, seien sie. E eu não vou falar bis, né, pessoal? Aqui soaria muito estranho também se a gente seguisse aquela ordem, né? Bi, né? Bi não parece, né, pessoal, ser uma palavra em alemão, né, que expressa alguma coisa. Por isso que a gente mantém o bis, não, né? Não mantém nem o bis, né? A gente simplesmente utiliza sei, né? Ou seja, essa formação aqui, então, ó, sei, né? Esteja, tá? Esteja. Ou seja, né? Seja paciente. Exemplos em frase, pessoal, olha aqui, ó. Sei doch bitte leise. Ou seja, o alemão ele não fala, né? Fique em silêncio, né? Ou seja, mas esteja, né? Ou seja, seja silencioso. Sei doch bitte leise, ou seja, fale baixo. Ó, seid doch bitte leise, né? Para vocês, no caso. E ainda nós temos o seien Sie doch bitte leise, né? Ou seja, fiquem quietos, né? Ou seja, não falem então tão alto. Certo? Com isso, pessoal, a gente pode ver agora, né, alguns exemplos, então, do imperativo na prova. Observa agora como fica mais fácil, né, depois de tudo isso que a gente viu aqui, como fica mais fácil entender as instruções da prova. Olha ali, pessoal, os exemplos que a gente utilizou lá no início, né, da nossa aula aqui. Lesen Sie den Text aus der Presse und die Aufgaben 7 bis 9 dazu. Wählen Sie bei jeder Aufgabe. Olha ali, ó. A prova está te passando essas instruções, ó. Lesen Sie den Text, ou seja, leia o texto. Wählen Sie, escolha. Então, a prova ela está falando contigo, tá? Ela tá te passando as instruções do que você deve fazer. Olha ali, ó. Beschreiben Sie. Beschreiben Sie significa descreva. Begründen Sie. Justifique. Machen Sie einen Vorschlag. Faça uma sugestão. Olha ali, pessoal. Schreiben Sie eine E-Mail. Escreva um e-mail. Achten Sie auf den Textaufbau. Atente para a construção do texto. Então, é assim que a prova conversa contigo, é assim que a prova se comunica contigo, né? É assim que o Goethe-Institut se comunica ali com você. E eu quero que você observe agora esse erro, né? Que você não irá mais cometer na sua prova, né? Mas que alunos cometem em seus textos. Vamos supor, pessoal, o aluno ele quer escrever o seguinte, ó, ele quer dizer, ele quer pedir para a pessoa para escrever, né? Ou seja, para responder o e-mail dela de volta. O que ela vai lá e escreve? Du schreibst mir bitte zurück. Isso está errado, pessoal, tá? Vai ser descontado ponto lá na tua prova. Qual que seria a forma correta? Olha aqui, ó, vou mostrar para vocês uma maneira prática. No do, a gente eliminava a terminação em ST e eliminava o do, né? Schreib mir bitte zurück. Então, essa aqui é a formulação correta, ó. Me escreva de volta, tá? No sentido de responda esse meu e-mail. Mais um erro de aluno. Sagst du mir bitte, ob du kommen kannst? Ele quer dizer aqui, né? Me diga se você vem. Né? Me diga se você pode vir. Errado, pessoal. Olha aqui, ó. Elimina o ST, elimina o do. O que nós vamos ter? Sag mir bitte, ob du kommen kannst. Agora está richtig. E olha só, pessoal, mais um erro ainda. Né? O aluno quer dizer agora, pedir para a pessoa me ligar. Né? Ou seja, me liga mais tarde. Rufst du mich später an? Errado, pessoal. Né? O que a gente faz? Elimina o ST, elimina o do. Ruf mich später an. E agora que você já sabe, né, que a gente pode acrescentar essas expressões aqui, ó, ruf mich doch mal später an, ou seja, me ligue mais tarde. Isso aqui é uma formulação B1. Isso aqui é um imperativo sendo utilizado corretamente. Ah, Matheus, eu quero mais situações da prova. Vou te mostrar agora.
Eu quero que você ouça agora esses casos em que o imperativo ele era decisivo para acertar essas questões no Hören. Olha ali, pessoal, nós tínhamos a seguinte situação. Herr Melchior muss auf einen freien Platz warten. B. Soll seine Anmeldung für den Kurs bestätigen. Oder C. Herr Melchior kann die Gebühr am ersten Kurstag zahlen. Liebe Leute, observe, só escutem o áudio agora. Olha só o que nós vamos ter. Wenn Sie weiterhin Interesse haben, schicken Sie bitte möglichst schnell eine Anmeldebestätigung per Mail oder rufen Sie uns an. Olha só o que a moça falou. Vou botar a transcrição aqui, ó. Wenn Sie weiterhin Interesse haben, schicken Sie, ó. Schicken Sie, envie, né? O mais rápido possível uma confirmação da sua inscrição por e-mail, oder rufen Sie uns an. Olha aqui, pessoal. Rufen Sie, né? Rufen Sie uns an. Ou ligue para a gente. Tá? Vou até botar o áudio mais uma vez aqui para você conferir agora. Olha ali o imperativo, pessoal. Wenn Sie weiterhin Interesse haben, schicken Sie bitte möglichst schnell eine Anmeldebestätigung per Mail oder rufen Sie uns an. E dessa forma a gente marcaria, né, que a nossa resposta correta seria aqui a letra B, soll seine Anmeldung für den Kurs bestätigen, já que eles falam, ó, envie, né, a sua Anmeldebestätigung, a sua confirmação, então, o mais rápido possível. Ou ligue para a gente, né, mas não temos a opção ligar para a gente aqui. Resposta correta, a letra B. Mais um exemplo. Nessa questão do Hören, pessoal, nós tínhamos a pergunta, was soll Frau Hanselmann jetzt tun? E toda vez que na prova, né? Toda vez não, né, pessoal? Mas em diversos casos que eles falam, pedem o seguinte, o que a pessoa deve fazer? Geralmente a gente vai conseguir a nossa resposta através do imperativo. Observem aqui esse exemplo. Eu vou tocar o áudio para vocês. Ah, tá. O que a Frau Hanselmann deve fazer? Die Reise buchen, ou seja, agendar, né? Marcar a viagem. Ein Rätsel lösen, resolver ali um enigma. Oder sofort anrufen, né? Ou ligar imediatamente. Ouçam o áudio. Trecho só do áudio, tá, pessoal? Wohin? Das ist eine Überraschung. Sie werden sich wundern. Rufen Sie uns gleich an unter der Nummer 0800 33 77 337. Então, o que nós tínhamos ali? Olha só, wohin? Das ist eine Überraschung. Né? Sie werden sich wundern. Rufen Sie uns gleich an. Ligue para a gente. Né? Unter der Nummer, o número nem era importante, pessoal, mas olha ali, ó. Rufen Sie uns gleich an. Ligue para a gente. E a nossa resposta correta, né, seria, então, ó, sofort anrufen. Já que é um pedido, né, o que ela deve fazer? Eles estão pedindo, eles estão fazendo uma exigência ali, ó. Ligue para a gente. Mais uma vezinha para você acompanhar o áudio. Wohin? Das ist eine Überraschung. Sie werden sich wundern. Rufen Sie uns gleich an unter der Nummer 0800 33 77 337. Sehr gut. Isso aí, pessoal. Estão percebendo a importância do nosso imperativo? Isso aqui são alguns exemplos só, né, de como que a gente pode utilizar o imperativo na prova, como que ele aparece aqui para a gente, né? Teria tantos outros exemplos para trazer aqui para vocês, mas a gente ficaria um dia inteiro aqui, né? Não é o nosso objetivo, tá? Vamos lá agora, liebe Leute, para uma breve revisão. Então, aqui o que a gente faz? Para a gente montar, vamos utilizar como exemplo aqui o nosso verbo sagen como exemplo. Du sagst, ihr sagt, sie formal sagen. Para montar o imperativo em du. O que a gente precisa, pessoal? Olha ali, ó. O que a gente vai fazer? Eu mantenho o verbo na posição 1 na frase, eu vou eliminar o du da posição 2, e o que eu vou fazer ainda? Vou eliminar a terminação em ST. Ou seja, sagst du fica simplesmente sag, né? Ou seja, diga. Para montar o imperativo em ihr, você precisa fazer o quê, pessoal? Olha ali, ó, sagt ihr, né? Manter o verbo na posição 1 da frase e eliminar o ihr da posição 2. Então, sagt, né? Sagt ihr ficou simplesmente sagt. Para montar o imperativo em si, você precisa, então, né? Du sagst, ihr sagt, sie formal sagen. Eu vou simplesmente manter ali, então, o verbo na posição 1 da frase e manter o verbo conjugado normalmente use também, né? Ou seja, sagen Sie. Tá? E se você entendeu tudo até aqui, parabéns, né? Você deu um passo gigantesco, importantíssimo na conquista do seu Goethe-Zertifikat B1. Agradeço você, a sua presença, a sua persistência.